Owairase. Owairase tongererererere. Mitakuye Oyasin. Quando nós vamos de encontro a algumas aldeias indígenas aqui no Brasil, nós encontramos lá dois títulos, o cacique e o pajé. De forma simples, nós podemos dizer que o cacique é o responsável pela política da aldeia, aquele que comanda as tribos. Outro título que encontramos é o que pode ser análogo aos xamãs. Eles são conhecidos como pajés. O pajé é o protetor espiritual das tribos, é aquele que transmite o conhecimento da espiritualidade. Nós podemos dizer que o pajé é o líder espiritual, enquanto o cacique é o líder político. Quando nós falamos das cerimônias xamânicas, nós podemos chamá-la também de pajelança. A pajelança, então, seria o ritual, que envolve o tambor, o maracá, o violão, o canto, a dança e as medicinas da floresta. Dito isso, hoje nós vamos falar da onça. A onça, conhecida também como onça pintada, conhecida também como jaguar, conhecida também como jaguaretê. Então, quando nós ouvimos falar do jaguar, por exemplo, nós estaremos falando da onça pintada. Onça, protetora das matas, inspire em mim o fogo do seu instinto, para que eu possa me conectar com o meu destemor. Nós podemos dizer que no xamanismo a onça representa a proteção. Ainda na mesma espécie, nós encontramos a onça preta. A onça preta é a mesma coisa que a onça pintada, o que difere é a sua melanina. Quando nós ouvimos falar também do termo pantera, ele vem do nome científico desses animais. Quando nós falamos pantera onca, nós estamos falando da onça. Pantera leo, o leão. Pantera tigris é o tigre e Pantera pardus é o leopardo. E quando nós ouvimos falar de pantera negra, será uma dessas espécies, geralmente o leopardo e a onça, da cor negra. Quando nós vamos investigar a onça, ela é conhecida como o maior dos felinos das Américas. Ela é um animal que está no topo da cadeia alimentar. Não existe predador da onça. Então nós podemos dizer que aqui na América, a onça é a nossa majestade das matas. Ela pode ser conhecida como o pajé das matas também. Ela é aquela que representa a proteção. Assim como o pajé protege a vida espiritual daqueles da sua aldeia. Além do mais, as manchas da onça são únicas. Mesmo que aparentemente todas pareçam iguais, elas têm as suas diferenças. Então até aqui nós entendemos que a onça como animal de poder vai representar a nossa proteção. Mas ela representa muito mais do que isso. Ela representa também a conexão com a nossa ferocidade. Ela representa também a conexão com os nossos instintos selvagens. A onça vai representar aquela parte selvagem de conexão com a natureza e de integração com a terra. Assim como ela se espreita na hora de caçar, ela nos ensina também a camuflarmos junto da natureza. Sendo símbolo de proteção, nós podemos dizer que a onça é a guardiã das matas. Conectada aos mistérios lunares, nós podemos dizer que a onça está conectada com as deusas da lua. Na mitologia grega, nós conhecemos a deusa lunar chamada Ártemis. Eu poderia dizer que se Ártemis fosse encarnar em algum animal aqui na América, esse animal seria a onça, a majestade onça. Ártemis é a deusa da caça, é a deusa protetora da floresta, é a deusa protetora dos animais. E essa proteção se estende também à nossa proteção espiritual. É dito que a onça, como um animal felino e noturno, espreita nas sombras da alma. Ela nos ensina a respeito da confiança na nossa força animal, na nossa força instintiva. Por muitas vezes nós encararemos situações em que precisaremos de garra. Isso a onça nos ensina. Mesmo que as situações sejam difíceis, a confiança na própria força deve ser lembrada. Quando nós estamos em falta com a onça como animal de poder, com o jaguar, nós poderemos estar em falta com a nossa autoproteção. A onça nos lembra de que nós precisamos nos proteger também.
E essa proteção tem mais a ver com uma proteção do seu próprio instinto. O que você é guiado a fazer? Se você não protege isso, outras pessoas te inibirão de agir. E se você não age de acordo com o seu instinto, você estará indo contra a sua vontade. E se você inibe a sua vontade, você está desonrando a sua vida. Além do mais, com a falta desse animal de poder, nós poderemos estar com a confiança baixa. Essa baixa confiança pode acontecer devido à desconexão com os nossos instintos. Eles nos guiam, eles nos dizem quem somos. À medida que vamos evoluindo em consciência, o nosso instinto vai sendo sublimado. Caso contrário, nós iremos desejar que os instintos sejam sanados o tempo todo, e não é assim que funciona. Porque viver assim seria viver de uma forma onde não aceitaríamos nenhum não, por exemplo. E nós sabemos que a vida não é por aí. Nós seguimos o nosso instinto, porém, ele nem sempre poderá ser sanado de imediato. E é justamente isso que devemos fazer para que ele seja espiritualizado. A onça, como um animal extremamente feroz, nos ensina a lidarmos justamente com esse instinto. E à medida que nos movemos com o nosso instinto, nós nos movemos em direção aos nossos desejos. Realizando os nossos pequenos desejos, nós realizaremos e ampliaremos a nossa autoestima. Além do mais, nós poderíamos dizer que a onça é um animal conectado ao elemento fogo. Essa face do elemento fogo relacionado à onça se expressa na sexualidade humana. Então, uma forma de manifestação do nosso instinto é a nossa sexualidade. Ela nos guiará. Algumas pessoas nos atrairão e nem sempre nós conseguiremos satisfazer esse instinto. Porém, a atração sexual que nós sentimos por outras pessoas nos diz muito a respeito do que nós precisamos aprender. Quais as características que despertam a sua admiração? À medida que você investiga isso, é um sinal de que essas características precisam ser desenvolvidas em você mesmo. Caso contrário, a sua admiração ficará apenas voltada para fora de si. E a onça nos lembra que ela é a nossa majestade das matas. Sendo a majestade das matas, ela é aquela que detém o poder do grande espírito e segue a sua própria vontade.